E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Eu quero falar sobre perseguição aos cristãos na Eritreia e na Índia. Na Eritreia, nós precisamos entender o que é a Eritreia. Eu fiquei, de certa forma, por muitas vezes, assim, um pouco curioso e sem entender bem por que a Bíblia inclui nas profecias de Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog invadindo Israel. Isso a gente identifica os países ali mencionados como Rússia, Turquia, Síria, o Irã, já estão em pé de guerra contra Israel. A Rússia, que se mantinha um pouco neutra, mas agora a Rússia foi levada a declarar inimizade contra Israel para agradar os países árabes. A Rússia precisa do apoio dos países árabes e então está declarando inimizade contra Israel. E como ela já está na Síria, a Rússia domina a Síria ao lado de Israel, nas colinas de Golã, justamente ali onde a profecia vai ser cumprida. O Senhor diz: nos últimos tempos eu te trarei, ó Gog, contra as montanhas de Israel, ali as colinas de Golã. E a Rússia já começou praticamente esse processo, começou declarando que nunca tinha feito antes em muitos anos, em mais de 50 anos, 55 anos da guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias. A Rússia nunca tinha declarado que Israel tinha que sair das colinas de Golã. A Rússia procurava manter um bom relacionamento com Israel, mas agora a Rússia já declarou claro e bom som que as colinas de Golã não pertencem a Israel. As colinas de Golã são a parte ao lado do Mar da Galileia, que foi tomada, essa parte foi tomada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Israel tinha acabado de fazer um plano de colonização de toda aquela região, as colinas de Golã. Aí vem a Rússia e diz que Israel tem que sair dali, que aquilo não pertence a Israel, mas pertence à Síria. Israel tinha tomado a força da Síria na Guerra dos 6 Dias. E assim, a inimizade da Rússia já está declarada contra Israel. O interessante dessa profecia é que Deus inclui a Etiópia também. Ora, o que se sabe da Etiópia é que é um país que tem forte presença e tradição judaica, que adotou o cristianismo com aquele eunuco que era o secretário do tesouro da rainha Candace da Etiópia na época do Evangelho, e se converteu através de Filipe na Bíblia, lá em Atos, no capítulo 8. Então, isso nós sabemos, que a Etiópia, a partir de então, tem uma forte ligação com Israel e uma forte presença cristã. Mas quando a Bíblia diz que a Etiópia vai estar aliada com a Rússia na invasão de Israel, a gente fica um pouco curioso em saber como isso vai acontecer. Mas a explicação vem da seguinte maneira: na época de Jesus, a Etiópia era tudo. A Etiópia foi dividida. A parte leste da Etiópia se chama Eritreia. E a Etiópia, propriamente dita, ficou com a parte interna. E isso está na África, no leste da África, abaixo do Egito. Digamos assim, abaixo do Egito, então, está ali essa região, no leste da África.
e próximo ao mar, tanto lá ao Golfo Pérsico quanto aquele Oceano Índico. Isso é na África. A Etiópia é dividida hoje. A Eritreia é um outro país. A Eritreia também teve uma forte presença cristã, mas aí eles debandaram para um outro lado e, ultimamente, numa votação da ONU, 5 países apenas ficaram a favor da Rússia contra a Ucrânia. 5 países, incluindo a própria Rússia. Um desses 5 países foi a Eritreia. Ou seja, a Eritreia está fortemente contra Israel, a favor da Rússia, e é de mesmo povo e mesma tradição, mesma etnia da Etiópia. Só que na Etiópia, quem governa hoje, a Etiópia não é um país pacificado não, mas quem governa é um cristão e é um crente pentecostal, bem cristão e pregador do evangelho. Ele governa a Etiópia. Mas a Eritreia não. A Eritreia é um país que está perseguindo os cristãos. Esses 2 países, muito pobres, estiveram numa guerra interminável. Uma guerra que não terminava nunca. Aí ia morrendo gente daqui, morrendo gente dacolá. Os países já eram pobres e são ainda pobres. E ainda em guerra, aquilo foi um desafio tremendo para a ONU. Por fim, houve a pacificação. Mas a Etiópia continuou com a sua tradição, mas a Eritreia se pôs totalmente a perseguir os cristãos e está a favor da Rússia. Então, depois de 20 anos de perseguição feroz aos cristãos, o governo da Eritreia agora está sendo instado a conceder uma certa liberdade religiosa. Mas nesse período aí de 20 anos até agora, a Eritreia perseguiu muito as igrejas. E nesse período de 20 anos, como que adotou uma linha mais comunista e perseguiu todas as religiões, exceto o islamismo sunita da Arábia Saudita, as igrejas ortodoxas, tem ortodoxa grega, ortodoxa ali, ortodoxa de várias facções, mas é um ramo assim do cristianismo como a Igreja Católica. A própria Igreja Católica Romana é tolerada na Eritreia e a Igreja Luterana da Eritreia. Nós não sabemos dessa influência alemã que houve lá, mas a Igreja Luterana. Então, essas igrejas que são extremamente tradicionais hostilizam todas as outras. E a perseguição foi muito feroz nesses últimos 20 anos às demais igrejas. Então, a reportagem diz que, desde então, os cristãos que cultuam nas igrejas proibidas, igrejas evangélicas, pentecostais, são proibidas. Principalmente essas igrejas são consideradas, então, inimigas do Estado. O governo considera as igrejas evangélicas e pentecostais, o nosso ramo, totalmente igrejas inimigas do Estado. Um cristão eritreu chamado Dr. Berani Asmelache, ele trabalha junto a uma organização evangelística internacional. Ele disse: a Eritreia é hoje uma grande prisão. O país está cheio de prisões. É como a Coreia do Norte. Olha, a comparação é terrível. Um eritreu cristão falando da perseguição na Eritreia, comparando a perseguição que há na Coreia do Norte.
Ele diz que conhece muitos cristãos que estão presos, e eles são presos indefinidamente, são torturados, mantidos em prisões secretas, em porões, até morrerem. São torturados de várias maneiras, como amarrados e pendurados em árvores, e assim, sufocados, né, enforcados. Eles têm essa prática de tortura e condenar e matar cristãos das outras igrejas. Tem havido vários testemunhos sobre isso, e esse doutor Berani diz que, no entanto, apesar disto, o evangelho continua sendo pregado e o cristianismo continua crescendo na Eritreia. No entanto, os cristãos são o grupo mais perseguido da Eritreia. Isso é porque eles não param de se reunir e não param de adorar. Está além do controle do governo. O governo persegue, mata, prende, tortura, queima as igrejas, mas os cristãos não param de pregar o evangelho na Eritreia. E ele diz que o governo está impulsionado fortemente num desejo de poder, de controlar as pessoas. E já que religião é poder, eles querem cercear essas religiões evangélicas e liberar só as igrejas, as religiões mais tradicionais que não evangelizam. Então essas igrejas, tanto o islamismo sunita quanto a ortodoxa católica e a luterana da Eritreia, são igrejas muito tradicionais que não evangelizam, não incomodam o governo, mas já as evangélicas e pentecostais estão incomodando fortemente o governo, razão pela qual o governo persegue. Incomodando por quê? Porque estão expandindo a pregação do evangelho. E o governo quer controlar a população, então persegue. Bom, está aí a explicação de por que a Eritreia está associada à Rússia, está incluída na listagem da Bíblia de Ezequiel 38 como um dos países, no caso aparece como a Etiópia, dos países que vão atacar Israel, porque está ligado fortemente à Rússia. E é para a gente entender um pouco sobre a Eritreia, que é um dos países mais pobres do mundo, dos países mais pobres do mundo. Bom, na Índia a situação também não é diferente, perseguição. E aqui nós temos uma reportagem sobre um pastor. Eu fiquei muito contente. Esse pastor foi preso. Satanás não podia deixá-lo livre. Esse pastor foi preso com a sua esposa, nem o nome dele foi divulgado. Isso foi recentemente, há uma semana. Ele foi acusado de conversão forçada sobre as pessoas em Karnataka, no sudoeste da Índia. E a prisão aconteceu um dia depois que o governador aprovou a portaria do direito à liberdade religiosa. Os termos usados na lei são bonitos. Na prática, na verdade, o que a lei diz é o seguinte: atos deliberados e maliciosos destinados a indignar os sentimentos religiosos de qualquer classe, insultando sua religião ou crenças religiosas, é considerado crime. É mais ou menos o que no Brasil é chamado de intolerância religiosa. O diabo está em todos os lugares, incitando as pessoas, seja pela política, seja por outras religiões, contra os cristãos que pregam o evangelho. E lá então,
nessa região da Índia, esse pastor foi preso. Mas o que eu achei mais bonito é que a razão pela qual ele foi preso, provavelmente a razão que motivou o governador a apoiar, a aprovar essa lei de direito religioso, foi o fato de eles terem constatado que mais de 1.000 pessoas tinham se convertido ao Senhor através do testemunho desse pastor, tem o nome dele aqui, Kurishan, e a sua esposa Salenama. Eles evangelizaram mais de 1.000 pessoas dentre os trabalhadores das fazendas de café da região. Interessante. Isso indignou os outros, despertou a inveja das outras religiões, e o governo então mandou prender esse pastor. Ele foi acusado de estar extorquindo dinheiro, de estar forçando, obrigando as pessoas a se converterem, e isso fez com que ele fosse preso. É um caso dentre muitos e muitos e muitos outros na Índia. A Índia é um país grande, e grande em população. Também, como a China, tem mais de 1 bilhão de habitantes a Índia. E é um país muito dividido, muito confuso. Mas eles são unânimes em uma coisa só: perseguir os cristãos que pregam o Evangelho. E, embora tivessem sido os hindus muito tolerantes até então, mas ultimamente eles têm sido aguerridos contra a pregação do Evangelho e têm prendido muita gente em toda a Índia, prendido muita gente por estar pregando o Evangelho. A Índia tem um pouco de tradição cristã quando a Inglaterra dominou, desde 200 anos passados para cá, a Inglaterra dominou a Índia. Mas depois, naquela época do Gandhi, tem um filme Gandhi que mostra isso. A atuação desse Mahatma Gandhi fez com que eles tivessem um sentimento de liberdade. Então, Gandhi foi nessa época de independência, eu não sei quando foi isso, talvez uns 100 anos aí, ou talvez um pouco mais de 100 anos atrás, a Índia se tornou independente da Inglaterra e esteve em guerra com o Paquistão e se separou do Paquistão, que também pertencia à Inglaterra, por causa da religião. A maioria da Índia são hindus, seguem a religião hinduísta, e a maioria do Paquistão são muçulmanos, e por causa disso eles não se entenderam, se separaram. Mas há uma coisa unânime também entre eles, é a perseguição aos cristãos. Agora, os cristãos são muito mal vistos na Índia e atacam as moças cristãs. A situação é muito difícil para os cristãos na Índia. Só para você ter uma ideia, a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Provavelmente, o que passa de 1 bilhão já é comparável à população toda do Brasil. E os cristãos somavam cerca de 65 milhões de pessoas. É um número relativamente grande, porém muito pequeno em relação à população total da Índia. E por isso a maioria persegue essa minoria de cristãos. Os cristãos estão passando maus pedaços na Índia, sem falar nas áreas da Índia que tem muçulmanos. Então os muçulmanos perseguem ainda mais os cristãos nos seus lugares na Índia. E nós com isto? Pois é bom você saber. Por vários motivos, porque perseguição vem sobre nós no Brasil também. Deus quer que a gente esteja em oração pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição por causa do Evangelho. Eu mencionei esses 2 países, a Eritreia e a Índia. A Índia incomparavelmente maior do que a Eritreia, mas também está perseguindo fortemente
os cristãos. Nós devemos orar, nós devemos vigiar, nos precaver, sabendo que as perseguições estão acontecendo contra os cristãos na maior parte do mundo e vai chegar também a nós. Temos que estar nos preparando para sofrer perseguições. Todas as dores, lutas e sofrimentos que virão sobre nós terão a permissão de Deus para nos purificar, nos santificarmos e para que estejamos nos preparando para o arrebatamento. Você está preparada, você está preparado, meu irmão, para perder tudo, seus bens, sua casa, ter que sair de casa correndo e perseguido, com a roupa do corpo, sem ter bem para onde ir por causa do Evangelho? Você está fiel a Deus e quer continuar fiel a Deus ainda que a perseguição aumente? Pois é, aquilo que a Bíblia diz, vai ter perseguição no mundo todo. Antes ainda da volta de Jesus vai ter muita tribulação para os cristãos. Até quando a tribulação ficar quase que insuportável, aí o Senhor vem e nos retira a igreja dele. Mas até lá, Deus precisa que essa igreja continue sendo aquela chama, ainda que fraquinha, mas que seja aquela chama de luz para iluminar as almas daquelas pessoas que querem o Senhor. Ainda existe muita gente querendo o Senhor dentre aqueles habitantes da Eritreia, dentre os habitantes da Índia, dos outros países, ainda mesmo debaixo de uma bandeira de perseguição, existe chama de verdade, de sede espiritual, e Deus quer que a gente faça o possível, no mínimo, estarmos orando e contribuindo para os trabalhos missionários e crendo que Deus é poderoso para enviar pregadores, levantar nesses lugares pregadores verdadeiros do Evangelho. Quanto a nós, nos ofereçamos ao Senhor para contribuir, para orar, para oferecer a nossa vida, para nos prepararmos para sofrer. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso, minha irmã?